Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Elementos, o mais novo filme da Pixar. Em Elementos somos jogados para dentro da cidade Elemento, onde seres de fogo, terra, água e ar convivem entre si. O longa então acompanha a Faísca, uma garota de fogo que tem como sonho assumir a loja do pai, porém ela não consegue manter a calma até que ela conhece o Gota, um garoto de água. Elementos é o 16º filme da Pixar e ele é o primeiro em 3 anos a ser exibido em salas de cinema, muito por conta da pandemia. E dessa vez a Pixar resolveu apostar em algo um pouquinho diferente e trouxe uma verdadeira comédia romântica, trazendo os mais conhecidos clássicos e clichês do gênero. Então os protagonistas são muito diferentes e tiveram criações diferentes, a família da garota não gosta do rapaz e ainda por cima ela tem que cumprir com as expectativas que os pais dela têm por ela. Mas tudo isso é apresentado na fórmula Pixar, então acaba que não fica tão enjoativo e tão cansativo. Apesar de ser o primeiro filme categorizado como comédia romântica, ele ainda assim tem muitas coisas em comuns com outras obras, tanto da Pixar quanto da Disney, e em principal Zootopia e Divertidamente. Assim como Zootopia, aqui a gente é apresentado a uma sociedade que funciona de maneira similar à nossa, porém com outros seres habitando ela, então gera diversas metáforas e reflexões. Em Elementos são abordados temas que são muito bem colocados dentro da narrativa, como as diferenças, o preconceito e, em principal, a imigração. E dentro do filme, todos esses temas são abordados por meio de alegorias ou metáforas. E o filme acaba ganhando um significado ainda maior, já que ele é meio inspirado na história dos pais do diretor do filme, o Peter Soh, que saíram da Coreia sem saber nem um pouco de inglês e se mudaram para os Estados Unidos. Já com Divertidamente, a relação é um pouco mais subjetiva e tá na maneira como os sentimentos são fortes ali dentro dos seres elementais e na maneira como eles são representados. Seja no Gota ou na Faísca, os sentimentos têm muita importância e dizem muito não só sobre os personagens, mas também sobre os próprios elementos. Além disso, a maneira como esses sentimentos são demonstrados não só são extremamente bem feitos, mas também ajudam o espectador a se conectar, a entender melhor as angústias ali dos personagens. O roteiro do filme, então, traz uma história que mistura não só comédia romântica e os dois personagens se apaixonando, mas eles também aprendendo um com o outro, então passando ali por um desenvolvimento interno. Apesar do filme ter diversas ideias muito positivas e temas extremamente pendentes a serem abordados, eu sinto que ele peca muito em fazer essa abordagem e eu sinto também que ele desenvolve muito mais alguns assuntos e de menos outros. Claro, o filme tem momentos ótimos dentro da sua história, mas no final eu pelo menos senti que teve diversos problemas cujas soluções foram extremamente simples e fáceis, o qual eles fizeram um super drama em volta, ou até mesmo questões que não foram abordadas no filme e que seriam extremamente interessantes, como o próprio funcionamento ali daquela sociedade. Os próprios elementos de terra e vento também aparecem bem pouco, os de terra principalmente aparecem assim, quase nada, então não dá muito bem para entender ali a função de cada um, o que cada um traz ali para dentro daquela estrutura de sociedade. Pode ser também que eu fui assistir esse filme com uma expectativa de que ele seria extremamente diferente, talvez um pouco mais parecido com Zootopia, então eu acabei me decepcionando um pouco, mas eu sinceramente não gostei tanto desse filme quanto eu gostei dos outros da Pixar. Eu acho que esse foi um filme que eu acabei me decepcionando, assim, porque eu sinto que poderia ser muito melhor. Em relação aos personagens, o grande destaque dentro do filme é a personagem principal, que é a Faísca, já que ela traz problemas que, de certa forma, são universais e a gente consegue entender ali o ponto de vista da garota, já que ela quer agradar os pais dela, mesmo que isso faça com que ela não consiga seguir seus sonhos. A garota é muito carismática, cheia de personalidade e totalmente sem jeito com outros seres, então por conta disso, ela em diversos momentos do filme tá em estado de constante estresse. Já o personagem do Gota, ele tem bons momentos, mas eu sinto que ele é visivelmente, assim, um personagem muito mais fraco do que a Faísca, então em diversos momentos ele fica um pouco ali sobrando, e eu achei, sinceramente, ele um personagem extremamente chato. É muito legal o fato dele ser tranquilo e mostrar ali a fluidez da água, mostrar um pouco da personalidade do próprio elemento, de certa forma, mas ainda assim eu senti que ele é extremamente sem graça. Claro, um dos grandes destaques dentro do filme é a sua animação, que na minha opinião foi a melhor parte do filme. Eu acho que o filme é visualmente impecável, ele é muito bonito mesmo, extremamente colorido, e ele se destaca ali pelas diversas formas e luzes que a gente tem dentro da cidade elemental, que é extremamente mágica, então meio que também ao mesmo tempo faz referência aos próprios elementos. A animação dos personagens também chama bastante atenção, principalmente quando a gente compara os seres de fogo com os de água, que são ali
os principais que são explorados dentro do filme, porque eles têm traços bem diferentes. A Faísca, por exemplo, tem traços que parecem ser feitos de lápis e que mesmo assim tem um super movimento que basicamente ali mostra o balançar das chamas. Já o Gota tem um design muito mais cartunesco e arredondado, o que diz muito sobre a personalidade do próprio personagem, que é extremamente amigável, muito simpático, muito o oposto da Faísca. Ao final, eu sinto que Elementos tem uma história interessante, tem uma boa ideia, tem uma boa animação, tem uma boa protagonista, mas eu acho que ainda assim ele foi um filme que pra mim foi extremamente previsível. Eu acho que em diversos momentos eu achei que o filme ficou um pouco chato, assim, ficou meio repetitivo numa mesma ideia. Eu acho que eles podiam ter explorado diversos outros lados. Eu acho que eles fizeram algumas decisões ali na parte do roteiro que, não sei, poderia ter sido muito melhor, então eu acabei saindo do cinema bem decepcionada. E apesar da história ser baseada nas vivências do diretor, o roteiro foi escrito por 3 pessoas no total, então eu acho que muito dessa confusão que pelo menos eu saí do cinema sentindo acontece por conta disso, de ter muita gente envolvida, muita gente dando pitaco, muita gente falando, acho que a gente devia seguir pra esse lado, ou acho que a gente devia seguir por aquele, e aí resulta nisso, um filme que aborda muitos assuntos, uns de umas formas mais pertinentes e mais marcantes e outras de umas maneiras mais só pra tocar mesmo naquele tema. Parte da minha decepção também foi porque eu senti que Elementos parecia uma junção de diversos outros filmes de animação em um só. Então eu comentei de Zootopia e Divertidamente, mas eu acho que também tem um pouco ali de Red e um pouco de Encanto assim no meio. Eu acho que ele parece ser uma mistureba de diversos outros filmes que já existem. E bom, pra mim esse filme tem uma nota 6 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Elementos, quais são as suas expectativas e qual que é o seu filme favorito da Pixar. Então foi isso, até o próximo vídeo.